Então eu vou deixar para orar, como eu fiz domingo, orar no final. E você que precisa de oração, você deixa no comentário e participe da nossa EBD, irmão. Fica muito melhor quando todos participam, amém? Então você coloque sua dúvida aí, participe no decorrer da lição. Posso fazer algumas perguntas e você pode compartilhar e você pode responder aí no comentário. Então não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Instituto Provérbios, Instituto Teológico Provérbios, que está lá está aqui no YouTube. Você pode também acompanhar essa mensagem nesse canal no YouTube e curtir e se inscrever no nosso canal, amém? Estamos diretamente pelo Facebook nesse domingo maravilhoso. E a nossa lição é a 7ª. O assunto da nossa lição é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, amém? O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios, capítulo 2, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura diária se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, versículo 14 ao 19. Só lembrando que essa revista está baseada na Epístola de Paulo aos Efésios, ok? Então, nós ainda estamos no capítulo 2, hoje é o versículo 14 ao 19. O nosso objetivo geral é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos. Criou a igreja. Amém? Então, na lição passada, nós vimos o conflito entre judeus e gentios. Então, hoje, nós vamos falar sobre esses dois povos, judeus e gentios, e o que o Senhor Jesus fez para desfazer essa inimizade que existia entre esses dois povos, formando apenas um povo. De judeus e gentios, Cristo formou apenas um. Qual seria esse povo, você sabe? A igreja do Senhor. Amém? Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Vamos falar sobre isso. O segundo, explicar que pela paz, Cristo fez um novo homem. E evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar alcançar esses 3 objetivos específicos no decorrer da nossa lição. Então vamos para a nossa introdução. Aleluia. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, lá no versículo 11 e 12 de Efésios, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. No versículo 13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso primeiro tópico fala: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiramente, eu vou pontuar aqui que com a queda, com o pecado, houve uma separação entre Deus e os homens. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, já existia essa separação vertical entre o homem e Deus e horizontal entre os judeus e os outros povos, ou seja, os gentios. Então, essa barreira, esse muro de separação, só quem pode derrubar, só quem podia derrubar e derrubou, foi Jesus, através do sacrifício vicário, ou seja, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu. Então, esse muro, essa barreira, ela foi totalmente derrubada, totalmente aniquilada com a morte de Jesus. Então, a mensagem da cruz, não existe evangelho, não existe cristianismo sem a mensagem da cruz. Não existe essa pregação de prosperidade, que você vindo para Deus, você vai receber tudo. Esse não é um evangelho, esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é aquele que prega a mensagem da cruz, porque Jesus morreu, não foi para te dar riqueza, não foi para te dar prosperidade, Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos redimir, para nos dar uma vida eterna. Lógico que nós podemos sim ser abençoados, mas o ímpio também é abençoado. Basta você trabalhar, basta você querer conquistar, todos são abençoados. Mas o sacrifício de Jesus, o verdadeiro objetivo é salvar, resgatar o homem do pecado, amém? Dando a ele uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa foi a nossa introdução. Vamos para o nosso primeiro tópico. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio, né, a esse conflito entre os povos, entre os homens. Primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. Em Jerusalém, a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então, isso aqui eu falei na lição passada, sobre esse conflito que existia entre os judeus e os gentios. Como os judeus desprezavam os gentios por ter essa exclusividade. Achar que eles só eram o povo escolhido de Deus. Achar que eles só poderiam ter as bênçãos de Abraão, o pacto da aliança. Porque, na verdade, Deus tinha feito esse pacto mesmo, como nós já vimos, Abraão. Teve o pacto davídico e o pacto mosaico. Mas existia essa barreira, essa parede de separação que separava o povo judeu dos gentios. Só quem poderia derrubar, só quem poderia aniquilar essa parede era o próprio Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, lá no versículo 14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi irrompida. Então, essa parede realmente existia. Era uma parede literal, amém? E era uma parede também espiritual. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Quem nunca ouviu aquele hino, o véu que separava, já não separa mais. Então, você tem agora um livre acesso. Então, a obra do Calvário derrubou o muro que separava Deus dos homens e, consequentemente, dividia judeus dos gentios. Então, hoje nós temos o livre acesso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida na lei mosaica. Primeira, a moral, a cerimônia e a civil. São 3 tipos de lei: a moral, cerimonial e a civil. Que, na verdade, são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta até hoje.
mas não como meio de salvação, porque nós já vimos que lá no versículo 8, versículo 9 de Efésios fala que porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Não é pela lei, não é pela lei moral, mas é por meio da fé. E isso não vem de vós, a palavra de Deus diz, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Então a nossa salvação, nós somos salvos pela graça, por meio da nossa fé em Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão que nós vimos domingo passado. Sacrifícios, comidas e bebidas. Dias de festa, lua nova. Quer dizer, tinha várias festas, tinham vários rituais. Que isso fazia com que os outros povos ficassem de fora dessa lei cerimonial. Mas também Jesus veio para quebrar esse tipo de cerimônia, esse tipo de diferença que existia entre os povos, amém? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Amém? Quarto, a revogação da lei dos mandamentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda falando sobre essas cerimônias, nós vimos que lá em Hebreus capítulo 7, vamos ver aqui, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27, diz assim, que não necessitava como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus, aquele sacrifício que o sumo sacerdote tinha que fazer pelo pecado do povo, lá dentro do templo, agora não vai ser mais preciso, não é mais preciso, porque Jesus, ele era o próprio sacrifício vivo, ele se doou a si mesmo para morrer na cruz do Calvário. Então não precisa mais fazer nenhum tipo de cerimônia, de matar animais para sacrificar em prol do pecado do povo, porque Jesus, ele é o sacrifício vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar, mas cumprir a lei, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação da lei, ou seja, a extinção da lei, aqui citada, aqui aludida, é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Aí eu tenho uma pergunta para você. Quando Cristo cumpriu a lei? Você pode me falar quando foi que Cristo cumpriu a lei? Eu acabei de falar, eu acabei de ler aqui na lição, quando foi que ele cumpriu a lei? Então você pode responder aí. Quando foi que Cristo cumpriu a lei? Que lá ele diz assim, eu não vim revogar a lei. Lá em Mateus ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então quando foi que Cristo cumpriu essa lei? Está falando da lei cerimonial, amém? Então você pode responder aí pra gente. E quem souber vai ganhar um bônus, vai ganhar um pontinho aí, amém? Então quando foi que Cristo cumpriu a lei? Eu já falei aqui ainda agora, quando foi que Cristo cumpriu toda a lei. Então você pode responder aí pra gente. Depois aqui a gente vai ver quem respondeu e se ninguém respondeu a gente vai responder, amém? À luz da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Jesus, ele se entregou como sacrifício vivo, em oferta a Deus como cheiro suave. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do tópico 1 diz assim,
a obra expiatória de Cristo, lá na cruz, retirou a barreira, ou seja, quebrou, destruiu, aniquilou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Ou seja, todos aqueles pactos, aquelas festas, aquelas cerimônias que faziam essa inimizade entre judeus e gentios, Jesus aboliu, Jesus aniquilou através de quê? Do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, nós vemos que lá na nossa lição tem uma cruz e está assim, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, a cruz foi a nossa reconciliação com Deus. Foi quando Deus reconciliou os dois povos que existiam um com o outro e também reconciliou com Ele mesmo, com o próprio Jesus, através da cruz. Então, evangelho sem cruz não existe. A mensagem da cruz, tem um hino que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Então, a palavra de Deus, a mensagem da cruz é o verdadeiro cristianismo, é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém conseguiu responder a pergunta aí que eu vou passar para o tópico 2? E a pergunta que eu fiz foi, quando Cristo cumpriu a lei? Você pode, quem respondeu? Alguém respondeu? Ninguém respondeu? Então vamos passar para o tópico 2. E se você ainda souber, você pode responder daqui a pouco, eu vou perguntar novamente, amém? Vamos lá, o tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, o que nós vamos falar? Existiam apenas dois povos, os judeus, o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, o povo de Deus, e os outros povos, que eu falei semana passada, que são os gentios, são todos os gregos, romanos, todos os outros povos, que eu e você nos incluímos nesse povo, que são os gentios. Amém? Então, através do sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor conseguiu colocar uma conciliação. Ele reconciliou os judeus dos outros povos e também fez somente um povo. Então, esse povo que o Senhor uniu os dois povos e fez somente um, chama-se igreja. Apenas uma humanidade que foi a igreja. Amém? Apenas um povo. Primeiro subtópico que diz o conceito bíblico. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta o quê? A paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você, meu amigo, tem livre acesso para adorar a Deus, porque Jesus, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você não precisa mais de nenhuma intermediação para falar com Deus. Você não precisa mais ir se confessar ao padre, ao pastor, ao sacerdote, porque agora o véu que separava, a parede que separava você de Deus não existe mais. Com o sacrifício de Jesus, ele quebrou, aleluia, essa separação e hoje nós temos livre acesso ao Pai, aleluia. Você pode pedir, você pode adorar,
Você pode entrar no Santo dos Santos, aleluia, através da sua vida a Deus, através da fé, através da oração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segundo subtópico do tópico da nossa paz, amém? Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz. Cristo, mas literalmente ele é o quê? A nossa paz. Ele não é só o autor da paz, ele é a paz, ele é a nossa paz. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 6, diz assim, que o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é a nossa paz. Ele é o Príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. E aí, conseguiram responder? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguém. Gente, eu falei na lição. Eu dei a resposta já falando aqui na lição. Quando Cristo cumpriu a lei? Glória a Deus, a pastora respondeu, fico feliz. Então, quando foi que Cristo, quando alguém perguntar assim, mas você não precisa mais cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu a lei. Quando foi que Cristo cumpriu a lei? Quando ele ofereceu como sacrifício vivo, ele se ofereceu como sacrifício vivo em favor de ambos os povos, gentios e judeus. Então, Cristo cumpriu a lei quando ele morreu, aleluia, na cruz do Calvário. Então a pastora acertou aí, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, fico feliz que você que está em casa, está acompanhando a nossa lição, está conseguindo entender a nossa lição nessa manhã, amém? Com a ajuda, com certeza, do melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então vamos para o nosso terceiro tópico do tópico 2. Terceiro subtópico do tópico 2, que diz assim: a nova humanidade formada pela paz. Mas antes de ir para o tópico 3, eu vou deixar uma passagem que está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim, que Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, porque o mundo também dá uma paz, mas essa paz que o mundo dá é uma falsa paz. Então, Jesus nos dá a paz que ele nos dá não é a mesma que o mundo dá. Aí ele fala assim: não se turbe o vosso coração e não se atemorize. O próprio Jesus, ele é a verdadeira paz. E essa paz, só quem pode nos dar é o dono da paz. Só quem pode nos dar é Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Você pode dizer assim: poxa, mas eu não tenho mais paz. Mas você sabe o que é a verdadeira paz? É mesmo diante dessa pandemia, é mesmo diante de todas essas dificuldades, de enfermidade, você sente uma tranquilidade, chama-se paz interior. E só quem pode dar essa paz interior, o próprio Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui sentindo, estou aqui com você, mas eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa manhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Ele fala assim: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, a humanidade, ela se hostilizava como? Os judeus com os gentios, que nós já falamos na lição passada, que existia o quê? Um certo desprezo do povo judeu com os outros povos. Nós falamos sobre isso na lição passada. E Cristo veio para derrubar essa barreira, essa diferença entre os povos, formando apenas um. Eu já falei qual foi o povo, então você vai responder aí. Existiam dois povos, o povo judeu e os gentios. Ainda existem, mas só que Deus, Cristo, com o sacrifício dele na cruz do Calvário, ele apenas formou um povo só. Você pode me responder qual é esse povo que ele fez, que ele formou? Responda aí. Qual foi o único povo que Jesus formou, unindo os dois povos, gentios e judeus? Responda aí no comentário. É a nossa próxima pergunta do tópico 2, amém? Então, essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja,
O único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. E eu não vou falar o nome dessa humanidade, porque é a pergunta, e você vai responder, amém? Onde não há circuncisão, nem incircuncisão. Eu falei da circuncisão no coração, na semana passada. Então, qual é esse povo que Jesus formou através do seu sacrifício na cruz do Calvário? Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, não existe, para Deus, não existe mais essa diferença entre preto, entre branco, entre amarelo, entre índio. Não existe, porque Deus formou apenas um povo. E você vai dizer qual é esse povo, amém? Então, as diferenças, Deus não faz acepção de pessoas, porque para Ele só existe um povo, só existe uma humanidade. Qual é essa humanidade? Que através do sacrifício de Jesus, Ele uniu judeus e gentios e formou apenas um povo. Responda aí. Então, a síntese do tópico 2 é assim: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Aleluia. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, você percebe que quando nós estamos em Cristo, quando você aceita Jesus, nós temos assim um contato muito bom entre os irmãos, né? Uma comunhão entre esse povo. E a nossa cumprimentação, qual é a cumprimentação do povo de Deus? Desse novo povo? A paz do Senhor. Graça e paz, a paz do Senhor. Se eu tenho essa paz, que é Jesus, eu vou também transmitir, compartilhar essa paz. Então, quando eu digo assim, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, graça e paz, eu estou compartilhando, estou dizendo que eu faço parte desse povo, que o Senhor uniu os dois e formou apenas um. Então, responda aí. Alguém respondeu qual é esse povo? Veja aí. Ninguém respondeu? Vamos lá, gente, eu preciso passar para o tópico. Tem que responder essa pergunta que ainda é do tópico 2. Alguém respondeu? Quem foi que respondeu? O que foi que ela respondeu? Amém. Oh, meu Deus, só a pastora está respondendo? A pastora respondeu à igreja. Gente, é isso mesmo. Então, para fecharmos aqui o tópico 2. Através do sacrifício de Jesus, existia 2 tipos de inimizade. Só para conceituar aqui, para pontuar e para concluir esse tópico 2. Existia dois tipos de inimizade. A inimizade vertical entre o homem e Deus, o seu Criador, que através do pecado, através da queda, nós ficamos separados de Deus. Então, existia essa inimizade vertical. E também a inimizade horizontal, que existia entre os povos, judeus e os outros povos, os gentios. Então, isso era motivo de briga. Isso era motivo de muita confusão, de contenda, de preconceito. Jesus, através da morte dele na cruz do Calvário, ele acabou com essa diferença entre os povos. E aquela inimizade que nós tínhamos com o próprio Criador, com Deus, também foi desfeita. Porque o véu que separava já não separa mais. Eu tenho livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ela respondeu à igreja, e é verdade. Deus uniu os 2 povos. Existia essa diferença entre gentios e judeus e formou apenas um, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva de Cristo, a igreja. Aleluia. Então a resposta é correta. Então existe apenas uma humanidade, existe apenas um povo, que é o povo de Deus, que é você, que sou eu, que é a igreja de Jesus. Amém? Está explicado aí? Vamos para o nosso terceiro tópico, então. Então, as 2 perguntas foram respondidas pela pastora, né? Vamos lá, irmão, vamos responder. A lição hoje está fácil, não está complicada. Então, vamos para o nosso tópico. Nosso terceiro tópico, amém? Vamos lá. Diz assim o terceiro tópico: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Você pode dizer assim, mas
que é reconciliação? A senhora fala tanto de reconciliação, irmã. Você fala tanto sobre reconciliação. E o que é reconciliação? Gente, eu não falei no começo porque você já deve saber o que é reconciliação. Mas para quem não sabe, eu vou falar sobre o significado do dicionário. Reconciliação é deixar para trás uma briga, uma contenda, um confronto, retomando uma amizade. Isso é reconciliação. E foi isso que Deus fez. Ele tirou a inimizade que existia entre os dois povos e os reconciliou com ele. Ele tirou a inimizade que existia entre você e Deus, entre os homens e Deus, e nos instaurou essa paz. Aleluia. Nós já vivemos em harmonia. Então, Deus nos reconciliou e nós ficamos em harmonia com o Criador e com o resto do mundo, com os povos, aleluia, com todos os povos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. O Ministério da Reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Isso nós já falamos aqui. Bem como entre os homens, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, não tenha dúvida que o Ministério da Reconciliação, ele só foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Antes disso, nós tínhamos inimizade entre os povos. Existia inimizade entre nós e Deus. Nós não tínhamos livre acesso. Então, o Ministério da Reconciliação só foi efetivado por meio do sacrifício vicário de Cristo. Aleluia. Porque Ele se entregou a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável, cheiro suave a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo se fez maldição por nós. Aí você pode dizer assim, mas essa reconciliação teve um preço? Você sabe que teve um preço. E o preço foi um preço tão alto, foi um preço de cruz, preço de sangue. Porque naquele tempo, e até hoje, quem morria na cruz era amaldiçoado, era maldito. Então, Cristo se fez maldição por nós, aleluia. Ser condenado à morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Então, Cristo foi humilhado por mim e por você. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo ou ossos nas pontas. Quem nunca assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Aquele filme é o filme que chega mais próximo, um pouquinho mais próximo da realidade, porque com certeza Jesus sofreu muito mais do que Jesus foi humilhado muito mais. E tudo isso para nos dar a salvação, para nos reconciliar com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz. Por essas razões, a cruz era o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a cruz foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. A palavra de Deus diz lá em Isaías que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, você que está enfermo, saiba que você já está curado. Jesus te curou. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. As bênçãos de Deus nos alcançou, porque Cristo se fez maldição por nós, levando sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa todas as nossas transgressões. E ele levou lá na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse preço, porque a graça foi um favor imerecido, mas não foi de graça. Foi um preço muito alto e foi um preço de sangue. Aleluia. Segundo subtópico, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa relação com Deus e com os homens. Aleluia. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, lá no versículo 14, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, no versículo 15, e que também evangelizou a paz a vós,
proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Aleluia. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação, volto a repetir, só foi efetivado por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último subtópico diz assim: reconciliação na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade e existência na vertical, que eu acabei de falar, isto é, entre o homem e Deus. E no versículo 14, o destaque era para a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Então, isso aqui eu já falei sobre esses dois tipos de inimizade. Vertical entre o homem e Deus e horizontal entre judeus e gentios, entre os povos. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, igreja, a igreja de Cristo, aleluia. Esse é o povo que vai morar no céu. Jesus vem buscar um povo redimido, um povo lavado, purificado, a igreja, a sua noiva. Jesus vem buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma noiva imaculada. Então, esse povo que Jesus vem buscar é a igreja de Deus. Então, tudo que nós devíamos, toda a culpa, a Bíblia diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que eu devia, tudo que você devia, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, nos dando livre acesso a Deus. Então, hoje você faz parte da nova aliança, desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E você tem livre acesso para entrar em contato com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico 3 diz assim: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, o único povo que importa agora para Deus é a igreja. Não existe mais, para Deus não existe acepção de pessoa, não existe preto, branco, amarelo, índio. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, todos nós fazemos parte de um só povo, que é a igreja que Jesus vem buscar. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós terminamos mais uma lição abençoada. Tem alguma pergunta aí? Não, né? Nos comentários? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos auxiliou, nos ajudou a passar essa lição para você entender de forma mais fácil, mais objetiva possível, amém? Tudo isso nós devemos ao Espírito Santo, nosso professor nessa manhã. Glória a Deus. Então aqui nós terminamos mais uma lição abençoada. Já convido você para participar da lição domingo que vem, que vai ser a lição 8. E eu termino nessa manhã muito grata ao meu Deus, muito grata pela sua companhia. E eu queria orar por você. Tem algum pedido de oração aí? Nos comentários? Não, né? Mas mesmo assim, eu vou orar por você. Nós temos aqui várias pessoas, a Dejacira, a Rosalva,
O Osíris também participando. A Ruth, a irmã Georgette, Ruth Souza, Samuel Ramos, o pastor, a irmã Cleo. Temos aqui, e mais? A Tessina também. Temos o irmão Jósimo. Temos vários irmãos aqui nos acompanhando. Que você possa compartilhar, sempre que nós estivermos aqui na EBD, que você possa nos ajudar. A Glaí, a Rosalva, que são os meus primos daqui, Sol Souza. Então, o irmão Joel, eu queria poder citar todos aqui, né? Márcia. Então, nós temos vários irmãos aqui, amigos nos acompanhando. Então, eu queria orar agora, essa manhã, pela sua vida, por você, te abençoando. Que o Senhor venha nos abençoar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nessa manhã, já te agradeço, Senhor, por uma manhã maravilhosa, uma manhã chuvosa, que tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. Te agradeço por cada amigo, por cada irmã, por cada irmão, amigo que tem nos acompanhado. Que tu venha, Senhor Jesus, entrar, Senhor, nos teus lares com providência, abençoando cada um, Senhor. Se tem alguém enfermo, que tu venha curar, Senhor. Se tem alguém aflito, que tu venha consolar, dando paz interior para essas pessoas que estão, Senhor, atribuladas, com depressão. Que tu venha, Senhor, instaurar a verdadeira paz. Que só tu, Senhor, és o príncipe da paz e pode nos dar uma verdadeira paz. E não uma falsa paz que o mundo passa para esse povo, mas uma verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar. Que tu venha abençoar cada família, Senhor, que tu venha abençoar essa semana, que possamos começar essa semana maravilhosa, abençoada, com todas as bênçãos divinas. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos derramadas. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente nessa manhã e nessa semana. E tenha um dia abençoado com Deus, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor abençoe a sua família.